Você sabe como surgiu a lenda da Kuti Sakiona, a mulher da boca cortada? Sabia que essa lenda gerou pânico a ponto de a polícia de Fukushima e Kanagawa precisarem se mobilizar? Aliás, você sabe o que é um sorriso de Glasgow? E o que as pessoas que têm sangue tipo O têm a ver com tudo isso? Oi, eu sou a Natália e na Dose de Terror de hoje eu vou falar sobre uma lenda urbana japonesa que é uma das minhas preferidas. Até já apareceu lá na página do Dose de Terror, mas dessa vez eu vou contar essa lenda de uma forma bem mais completa. Provavelmente esse aqui vai virar um quadro de lendas urbanas japonesas e eu vou trazendo mais pra cá conforme vocês forem me pedindo. Todas as fontes desse vídeo vão estar aqui na descrição, como sempre, mas eu já aviso que as minhas principais fontes são os livros Toshiden, Exploring Japanese Urban Legends, volume 1 e 2, da Tara Devlin. Vamos do começo. Você já ouviu falar no Sorriso de Glasgow? Se você segue a página do Dose de Terror, você já ouviu falar, porque eu já falei por lá. Mas se você não segue, o Sorriso de Glasgow é uma ferida causada por um corte que vai desde os cantos da boca da vítima até a orelha, deixando essa cicatriz que faz a vítima parecer que tem um sorriso bem maior do que ela tem. Normalmente faziam com canivete, uma navalha ou um pedaço de vidro quebrado, e essa prática horrorosa teria se originado em Glasgow, lá na Escócia, nas décadas de 1920 e 1930. Por isso o nome Sorriso de Glasgow. Uma pessoa real que sofreu com isso foi o ator escocês Tommy Flanagan, que estrelou Sons of Anarchy, e que tem uma cicatriz de um sorriso de Glasgow de quando ele infelizmente foi atacado em um bar lá em Glasgow. Tá, mas o que isso que aconteceu na Escócia tem a ver com a lenda urbana do Japão? Bom, desmembrando a palavra Kuti Sakiona, Kuti significa boca em japonês, Saki significa rasgar ou cortar algo, e Ona significa mulher, ou seja, mulher da boca cortada. E por que mulher da boca cortada? Porque ela tem um sorriso de Glasgow. A Kuti Sakiona é uma lenda urbana japonesa sobre uma mulher que é descrita como uma mulher muito bonita, que usa uma máscara cirúrgica cobrindo parcialmente o rosto dela, igual essas que o mundo inteiro tá usando durante a pandemia. E ela assombra as ruas desertas dos grandes centros urbanos japoneses. Ela também carrega algum tipo de objeto cortante para atacar as vítimas. Em algumas versões pode ser uma navalha, uma faca, uma tesoura bem grande, que tem praticamente o tamanho dessas tesouras de jardim, ou até mesmo um machado. Mas a Tara, autora do livro, que morou vários anos lá no Japão, disse que é mais comum por lá a Kuti Sakiona carregar uma foice. De acordo com a lenda, se você encontrar com a Kuti Sakiona, ela vai te perguntar se você acha ela bonita. Se você disser que não, ela vai te matar na hora com o objeto cortante que ela carrega. Mas se você disser que sim, ela vai tirar a máscara dela, revelando o enorme sorriso de Glasgow que ela tem. E ela vai repetir a mesma pergunta. E agora, você ainda me acha bonita? Se você disser que não, ela vai te matar na hora. Mas se você disser que sim, ela vai fazer em você a mesma coisa que fizeram com ela. Ela vai cortar os cantos da sua boca até a sua orelha, deixando um sorriso de Glasgow em você também. De modo que você fique parecido com a cara desfigurada que ela tem. Já que você falou que acha ela bonita, então ela vai tentar te deixar parecido com ela. Esse é o básico, que todo mundo sabe dessa lenda. Agora, vamos para a descrição física dela de um jeito mais detalhado. A Kuti Sakiona é descrita como uma jovem de 20 e poucos anos. Algumas versões dizem que ela é baixa, que ela tem no máximo 1,55 de altura, mas a versão que mais popularizou é que diz que ela é alta. Tem histórias que dizem que ela pode ter mais de 2 metros de altura. Mesmo que ela use uma máscara que está sempre cobrindo boa parte do rosto dela, é unânime que ela parece ser muito bonita. A Tara, a autora do livro, diz que a Kuti Sakiona tem olhos tipicamente orientais e uma voz de gato. Eu não sei o que voz de gato quer dizer exatamente, mas eu acho que dá pra imaginar. A Kuti Sakiona também usa um casaco comprido, tipo sobretudo, que ela usa mesmo quando é verão, e esse casaco tem duas funções. Uma é esconder a arma que ela deixa por baixo desse casaco, e a outra é que quase sempre é dito que esse casaco que ela usa é vermelho. E o vermelho teria o propósito de esconder, de camuflar o sangue que é espirrado das vítimas quando a Kuti Sakiona mata elas. Até existem histórias que dizem que ela usa um jaleco branco, mas na maioria das lendas é um casaco vermelho, tá? Ela prefere roupas vermelhas em geral. Às vezes ela é descrita usando uma boina vermelha ou um sapato de salto alto vermelho, que são peças que vão disfarçar esses espirros de sangue das vítimas, já que ela é conhecida por fazer movimentos muito violentos, né, pra cortar. Então, em teoria, vai espirrar muito sangue mesmo. Por ser uma criatura sobrenatural, dizem que não dá pra correr dela, a menos que você distraia ela de alguma maneira, mas eu já chego lá. Mas enfim, dizem que ela se movimenta muito rápido. A autora deu exemplos de 100 metros em 3 segundos, o que é bem absurdo. Com o tempo, essa lenda desenvolveu algumas variações locais, igual aqui no Brasil. O jeito que a lenda da loira do banheiro é contada aqui no sul não é o mesmo jeito que ela é contada lá no norte, por exemplo. As lendas sofrem, né, pequenas adaptações e alterações de acordo com a região que elas são contadas. Isso é bem normal. Lá no Japão, no bairro Edogawa, dizem que ela tem um guarda-chuva vermelho que ela usa para voar. É tipo uma Mary Poppins, né, só que do mal.
Mary Poppins não é da época de vocês, né? Também não é da minha. Mas digita Mary Poppins aí no Google que você vai ver ela voando com guarda-chuva. Em Tamagawa, dizem que apesar de ela ser bonita, ela tem uma aparência bem desleixada e suja. Nas cidades de Hachioji e Kokubunji, ela é conhecida por usar um kimono ao invés do sobretudo. E ela usa um óculos de sol também. Bem mais contemporânea essa versão, né? Apesar de ela estar usando um kimono tradicional. E na província de Okayama, ela carrega um pente feito de Japanese Boxwood. E eu não vou entrar em muitos detalhes, eu só vou mencionar para vocês saberem que existe. Além da Kuchisaki-onna, existe também a lenda da Futakuchi-onna, a mulher com duas bocas. Dizem que essa mulher tem uma boca grande no topo da cabeça, que fica debaixo do cabelo, ou na nuca, né, que fica debaixo do cabelo também. De qualquer forma, onde quer que essa segunda boca esteja, o cabelo tá sempre escondendo. E existe também a variação que é muito parecida com a Kuchisaki-onna, que é a Kuchiware-onna. A tradução seria mulher da boca quebrada, não da boca cortada. É um pouco diferente da lenda principal, porque ela pode te perguntar se você acha ela bonita, ou se você acha os olhos dela bonitos. Mas aqui, se você demorar muito para responder, ela começa a te esfaquear. E a parte mais divertida dessa outra lenda é que a lenda diz que se você simplesmente ouve essa história sobre a Kuchiware-onna, essa que eu acabei de contar, então essa que você acabou de ouvir, a Kuchiware-onna aparece em 3 dias para todos que escutaram essa história. Desculpa. Ao que tudo indica, essa versão da lenda acabou surgindo sem querer quando um jornal local imprimiu incorretamente o nome da Kuchisaki-onna como Kuchiware-onna. E aí o nome pegou e inventaram outra lenda para ela. Assim como eu falei que existem versões diferentes para cada lugar que a lenda é contada, também existem versões diferentes para explicar como que ela ficou com a boca rasgada ou cortada daquele jeito. Existem várias explicações sobre como o sorriso de Glasgow da Kuchisaki-onna surgiu. A história principal é que ela foi submetida a uma cirurgia plástica que deu muito errado. Essa história diz que a Kuchisaki-onna era a mais nova de 3 irmãs. As irmãs mais velhas fizeram a cirurgia plástica, que não se sabe bem qual é. Às vezes é mencionado que seja algo odontológico também, mas que o procedimento deu todo certo para as irmãs mais velhas. Porém, quando chegou na vez da Kuchisaki-onna, algo aconteceu e deixou ela com a boca cortada daquele jeito. E aí ela voltou na forma de um espírito raivoso, um Yurei, um Oryo na verdade, que são fantasmas vingativos que voltam do purgatório por causa de alguma injustiça que cometeram contra eles durante a vida. E aí, nesse caso, ela desconta toda a raiva dela atacando crianças do ensino fundamental que estão voltando da escola. Esse é o principal alvo da Kuchisaki-onna, crianças que estão voltando da escola. Mas pode ser qualquer outra pessoa que cruzar o caminho dela também. Outra história diz que não tem só uma Kuchisaki-onna, mas 3 Kuchisaki-onna. Nessa versão diz que a irmã mais velha fez uma cirurgia plástica que não deu certo e aí ela ficou com a boca rasgada. E aí a irmã do meio acabou sofrendo algum acidente de carro horrível que acabou rasgando a boca dela também. E vendo isso, a irmã mais nova enlouqueceu, cortando a própria boca para combinar com as irmãs mais velhas. Ela aplicou o sorriso de Glasgow nela mesma. Essa história é bem parecida com a creepypasta do Jeff the Killer, que também fica doido e faz um sorriso de Glasgow nele mesmo. Uma versão que a gente adora aqui no Ocidente, pegou muito aqui, é a da esposa que traiu o marido. Ela trai ele e aí o marido, ou o samurai, dependendo da lenda, ele faz o sorriso de Glasgow nela como uma forma de punição. Outras versões ainda falam que a Kuchisaki-onna era uma mulher que foi mutilada por causa de inveja. Tinham muita inveja da beleza dela. E tem ainda uma versão que diz que além do sorriso de Glasgow, ela tem dentes super afiados, tipo de um tubarão. De acordo com a Taro, a autora do livro, que morou vários anos lá no Japão, acho que foram mais de 10, a história que mais popularizou por lá é a da cirurgia que deu errado. Sobre o método de ataque dela, a abordagem não é sempre igual em todas as lendas. A versão mais comum da história começa com a Kuchisaki-onna se aproximando de alguém, perguntando se a pessoa acha ela bonita e tal, mas esse não é o único método de ataque dela. Em várias outras versões ela é conhecida por abordar pessoas que estão passando na rua e simplesmente comer essas pessoas vivas. Ela nem pergunta nada, o que encaixa com aquela outra versão que eu falei de ela ter dentes compridos e afiados, que facilitaria um processo de devorar alguém. Outro jeito que ela tende a abordar é aquela brincadeira que com certeza já fizeram com você, de te cutucar no ombro esquerdo, aí você olha pro lado esquerdo, mas a pessoa tá do lado direito. Se nunca fizeram com você, provavelmente você é a pessoa que fazia com os outros e achava muito engraçado. Aqui o cuidado que a pessoa tem que tomar é exatamente esse. A lenda diz que quando a pessoa se vira pro lado que a Kuchisaki-onna cutucou, ela vai estar exatamente daquele lado. E aí, se você virar para esse lado que ela vai cortar a sua cara. Para contornar isso, a lenda diz que você tem que virar na direção
direção oposta ao ombro que ela tá cutucando. Se ela bater no seu ombro esquerdo, você vira para a direita. Se ela bater no seu ombro direito, você vira para a esquerda. E dizem que assim ela vai embora. Outra versão que a autora comenta, a mais bizarra, é que a pergunta que a Kutsukiona faz é se você gostaria de comer iogurte. Quando a pessoa responde que não, a Kutsukiona come essa pessoa viva. Basicamente, ela odeia ser contrariada. Dizem que a Kutsukiona é atraída pelo número 3, talvez por causa da versão das 3 irmãs, não se sabe. Então ela costuma assombrar as ruas desertas dos grandes centros urbanos japoneses, preferencialmente em lugares com kanji 3, no nome do lugar. Se você vê algum lugar que tem esse kanji, que é o San, segundo a lenda, existe uma boa possibilidade de aquele lugar ser assombrado pela Kutsukiona. Mitaka e Sangenjaya são lugares em Tóquio que têm o kanji 3 nos nomes, então são locais bem populares pelas aparições da Kutsukiona. Algumas histórias chegam a dizer que a base dela fica em uma loja de departamento em Sangenjaya, mas esses lugares com kanji 3 não são os únicos lugares onde ela aparece. Ela costuma aparecer em escolas também, cemitérios e santuários. Mas como que teria surgido essa lenda? A autora do livro diz que a história da Kutsukiona na verdade se originou em Gifu, mais ou menos no início de dezembro de 1978. A primeira vez que a Kutsukiona foi mencionada pela imprensa em um jornal foi no jornal de Gifu, em 26 de janeiro de 1979. A teoria do porquê essa lenda surgiu, segundo a autora, foi que, na época, as famílias relativamente ricas podiam mandar os filhos para uma espécie de reforço escolar noturno, tipo um cursinho, que ia garantir o futuro dessas crianças. Mas as crianças de famílias mais pobres supostamente ouviam essas histórias sobre a Kutsukiona, para fazê-las desistirem do sonho de frequentar esses cursinhos escolares caros, que eram feitos no período noturno, porque os pais não tinham como pagar. Então eles usaram essa lenda para desencorajar as crianças. Ah, se você sair à noite, a Kutsukiona vai te pegar. Só que o resultado foi que as crianças ficaram com tanto medo que essa lenda se espalhou para as outras partes do país e virou uma lenda urbana mesmo. Até tinha um programa de TV de Osaka do final dos anos 70 chamado de Young Town, que era um talk show onde várias pessoas discutiam os avistamentos dela. Essas pessoas falavam que viam a Kutsukiona, e isso só ajudou essa lenda urbana a se espalhar ainda mais. Essa é uma teoria segundo a autora, mas pode ser que as origens da Kutsukiona estejam ainda mais distantes. Se especula que a base real para Kutsukiona venha de uma mulher que existiu chamada Otsuya, que viveu durante a era Meiji. Os rumores eram de que ela andava tarde da noite segurando uma boneca de palha na mão e carregando uma cenoura na boca. Sabe Deus por que ela fazia isso. E desse jeito parecia mesmo que a boca dela era rasgada, principalmente para quem estava vendo isso no escuro. O autor e folclorista Matthew Meyer discorda. Ele diz que ela tem raízes mais antigas ainda, do período Edo do Japão. Os rumores sobre a Kutsukiona começaram a se espalhar por todo o Japão durante a primavera e o verão de 1979. Foi tanto pânico que os pais começaram a ter que se revezar para trazer as crianças para casa depois da escola. E no Japão era super comum que as crianças voltassem para casa sozinhas, principalmente naquela época. Os rumores se espalharam tanto que carros da polícia foram enviados em patrulhas em Fukushima e em Kanagawa, e vários grupos foram formados para garantir que as crianças voltassem para casa em segurança, porque elas não estavam convencidas disso. Só quando as férias de verão chegaram que os rumores se acalmaram e essa história praticamente morreu, porque não tinha internet, e aí como as crianças não estavam mais juntas todos os dias para falar daquilo, o assunto foi sendo esquecido aos poucos. Tá, Natália, mas como a gente se livra dessa demônia? Vamos lá. Segundo a lenda, falam que a Kutsukiona gosta de bekoami, que é um doce japonês tipo uma bala, não tipo Sete Belo, é uma bala dura. E, inclusive, lá no final da década de 70, quando teve todo aquele rolo que as crianças não estavam querendo voltar para casa porque elas estavam com medo, bekoami estava se esgotando das lojas igual água, porque as crianças costumavam carregar bastante com elas para se livrar da Kutsukiona. Segundo a lenda, é só você jogar essas balas e sair correndo quando encontrar com a Kutsukiona, porque supostamente ela vai ficar distraída pegando essas balas do chão. Dizem que ela gosta muito de doces no geral, não precisa ser só bekoami e kuroami. Outra maneira de escapar é gritar a palavra pomada 3 vezes consecutivas, pomada, 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 pra te dar tempo de escapar. Dizem que ela não gosta de pomada pra cabelo, porque supostamente o cirurgião que fez a besteira lá na cara dela, em uma das lendas, usava bastante pomada pra cabelo. E o cheiro da pomada enquanto ela estava sendo operada deixou ela com aversão a esse cheiro pra sempre. Então só a palavra pomada já é o suficiente para causar repulsa nela. A terceira maneira de escapar, mais conhecida hoje se você for abordado pela Kutsukiona, é quando ela te perguntar se você acha ela bonita, você responder com mais ou menos ou com moderadamente, ao invés de sim ou não, porque isso vai deixá-la brevemente confusa e vai dar tempo de a vítima escapar. De acordo com o autor Yamaguchi Bintaro, um autor japonês que também escreve sobre esse tema, ele diz que existem várias outras maneiras que as pessoas podem usar para escapar,
não só essas que a maioria das pessoas conhece. Você pode gritar Niniko, que significa alho em japonês, porque ela também tem a versão a alho, não sei o porquê. Por alguma razão desconhecida, ele diz que a Kuchisaki Onna não consegue passar do segundo andar dos edifícios. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas ele diz que se você subir além desse andar vai te deixar seguro. Parênteses. Eu achei isso meio estranho porque dizem que a Kuchisaki Onna é atraída pelo número 3. Então por que ela não poderia subir para o terceiro andar, que também tem o número 3? Não entendi. O autor também diz que a Kuchisaki Onna não vai perseguir pessoas que correrem para dentro de lojas de discos ou cosméticos. Não me perguntem o porquê. E por último, boa notícia pra galera que tem sangue tipo O. A Kuchisaki Onna não vai atacar as pessoas que têm esse tipo sanguíneo. Então, se você for O positivo ou O negativo, você tá livre desse mal, segundo esse autor. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, que assim eu vou saber que você gostou e assim você vai estar me incentivando a gravar mais vídeos pra cá. Inclusive, se inscreve e ativa o sininho, o que é bem importante, porque eu nunca faço ideia de quando o próximo vídeo vai sair. E aí, se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar. Caso você não saiba, esse canal é fruto de um projeto que deu super certo lá no TikTok, chamado Dose de Terror. Então me segue lá que quase todo dia tem uma nova dose de terror em menos de um minuto. No Instagram, além de mostrar os bastidores e várias outras coisas, eu costumo dar várias dicas de livro, então me segue por lá, @NataliaHeinrich, e até o próximo vídeo.